Muito bom, Leia. Então agora aqui a gente volta para falar da planilha, né? Vamos circular na planilha para todo mundo poder entender a, a dinâmica, né? A forma como a gente pensou, tá? Então, o primeiro ponto que a gente trouxe para reflexão é você pegar um problema para resolver ou pegar um ponto de melhoria, né? A gente sabe que no dia a dia as coisas não são assim, né? Tudo se movimenta junto, vira aquele bololô e o negócio não anda muito bem, né? Porque a gente fica desviando o foco. Então aqui a gente trouxe uma visão muito específica de um problema, tá? Para a gente aprender o método. Todo problema ou ponto de melhoria vão ter várias causas. E o que a gente quer provocar aqui? A visão das causas ao longo do PPT, ao longo do ETO, tá? Então, se eu tenho as causas identificadas que são de pessoas, que são de processos, que são de tecnologia, as causas que são de estratégico, tático e operacional. Então a gente traz aqui um olhar aberto, tá? E por que é uma planilha? Exatamente para todo mundo poder colocar tudo. É aquele brainstorming, né? E é nesse ponto que a gente pode começar a bater com os nossos limites de visão. Então, no outro vídeo, nós tínhamos falado da limitação de visão ou desconhecer algo. Então, se eu não conheço algo, vai ser difícil eu colocar a visão aqui nas causas. Pode ser que eu não consiga realmente enxergar essa causa, porque eu desconheço, né? Então, a hora que você montar um mapa, e por que é legal esse método? Porque aí eu sei que eu tenho que ter causas, pelo menos reflita isso, envolvendo pessoas, processos e tecnologias, estratégico, tático e operacional. Tá certo? Aqui, nem que seja para reforçar o que já existe, né? Então, tem causas que eu não quero melhorar, né? Ou não é impactante para uma melhora ou para a resolução de um problema, mas pode ser impactante se eu não olhar, porque eu vou deixar de lado e em algum momento ela vai deteriorar, ela vai cair, né? Aquilo que eu tenho forte, se eu não cuidar, ela cai ao longo do tempo. Então, esse é um primeiro olhar nessa primeira planilha. Você quer comentar algo? Aqui tem duas coisas que eu particularmente gosto de fazer. Toda vez que a gente fala de problema com causa, eu gosto de aplicar o método lá do porquê, os 5 porquês. Eu gosto de explorar as causas, buscando entender causa raiz. Uma discussão que eu tive com o Kleber, que eu acho que para mim ficou muito rica, é que não é só importante a causa raiz, as intermediárias também são importantes. Então a gente tem que olhar todas as causas. E isso foi uma coisa que ficou muito legal da nossa discussão, porque num primeiro momento, para mim o importante era identificar a causa raiz e trabalhar na causa raiz. Mas as outras causas também trazem facetas que a gente precisa considerar. Então, é legal construir, sim, faça o exercício de construir a causa raiz, mas faça o exercício de manter aqui todas as causas descritas. Essa é a primeira coisa que eu gosto muito de fazer quando eu preencho essa planilha. A segunda coisa que eu gosto de fazer é que eu uso o PPT e o ETO como um checklist também. Então, eu primeiro faço o brainstorming das causas, usando os 5 porquês, entendeu? Faço o brainstorming, coloco tudo lá, classifico em PPT e ETO, e aí eu volto para revisitar as causas que eu identifiquei. E se eu ver que tem alguma coisa de PPT e ETO que eu não pus, eu vou questionar. Será que tem alguma causa aqui? Como o Kleber falou, tem que ter. Alguma coisa tem ali e que num primeiro momento foi um ponto cego meu, foi um desconhecimento meu. Então eu revisito as causas usando o equilíbrio do PPT e ETO das causas que eu já fiz. E aí eu vou dizer assim, bom, mas espera aí, eu não achei nenhuma causa aqui estratégica, nem em processos, nem em pessoas, nem em tecnologia. O que eu não estou vendo? O que eu não estou buscando? O que eu não estou enxergando que eu preciso enxergar? Porque senão a minha análise não é completa.
Se a minha análise não é completa, provavelmente a solução que eu vou construir vai ser capenga, vai ficar faltando alguma coisa e pode não atingir o resultado que eu proponho. Isso, Leia. E aí a gente parte com esse raciocínio para a visão do farol e do âncora. Então, o farol e a âncora é exatamente uma forma de eu começar a olhar o todo das causas, né? Eu começar a sair do racional e começar a ter essa percepção que você falou. Opa, pera um pouquinho. Será que tudo aquilo que eu tô vendo é ruim? Será que essas causas, se eu tô vendo melhorias e não problemas, as minhas causas podem ser só boas. Então eu preciso ver o lado ruim das causas, das melhorias. E se eu tenho problemas, eu vou ver tudo ruim. Então eu tenho que ver as coisas boas daquilo que é ruim. Por isso que é o farol e âncora, tem os dois lados, né? E a partir do momento que eu começo a enxergar aquilo que eu tenho de farol e âncora dentro desses pilares, eu começo a fazer o vínculo com esse raciocínio que você trouxe. Então, o que é que eu não estou enxergando? É um método. Então, se eu olhei lá o PPT e o ETO e eu já tive dificuldade, pode ser que a hora que eu olho todo, eu também comece a ter uma outra dificuldade. Eu não consigo enxergar o que tem de bom e o que tem de ruim das causas, sejam para resolver um problema, sejam para apoiar na melhoria, né? Então, eu tenho que começar a ver esses sinais de alerta para eu não cair na comodidade, não repetir o modelo que normalmente eu faço. E esse é um ponto importante, porque nós estamos trabalhando com desenvolvimento de consultores. Então, se todo mundo tivesse pronto e não tivesse problemas no mercado, a gente só ia dar o direcionamento. Olha para cá, olha para lá, ia trabalhar só com a mentoria. Mas agora a gente está buscando trabalhar o desenvolvimento, né? Desenvolver aquilo que a gente precisa, né? É mais essa palavra, para gerar o resultado e o desafio que a gente precisa, né? Então, esse olhar dentro da planilha traz uma reflexão, né? Agora eu vou emendar o último para a gente já poder levar essa visão do mapa junto com o farol e âncora, tá? Então, quando eu tenho uma mensuração da maturidade, que é a aplicação do mapa que a gente falou no outro vídeo, e que eu ponho essa mensuração aqui nessas células, né? Eu vou começar a ver, por exemplo, 2, 12 e 16. Se eu sou forte em tecnologia, eu vou começar a ver se eu tive dificuldade em preencher os pontos negativos da tecnologia. Isso é uma coisa muito bacana, porque se eu tenho uma visão madura de tecnologia, mas eu não consigo encontrar problemas de tecnologia, pode ser que eu caia numa armadilha. Ao mesmo tempo que se eu não tenho uma maturidade alta em pessoas e eu não consigo ver coisas boas em pessoas, eu também posso cair em armadilhas. Então eu preciso ver esse equilíbrio de conhecimento. É aqui que nós estamos falando. E quando a gente vai para o estratégico, tático e operacional, perceba, aqui em tecnologia o estratégico está amarelinho. Apesar de eu ter tecnologia forte, amarelinho. Olha aqui, ó. Eu tenho amarelinho. Vamos ver o meu operacional de tecnologia? Ó, vamos supor que o meu operacional de tecnologia tivesse com 18. Ele está forte. Então, o meu estratégico de tecnologia está 12 e o meu operacional está forte. Por isso que a minha média dá 16. Então, eu tenho que tomar cuidado que, se o resultado do conhecimento de tecnologia que eu tenho exige ter uma visão estratégica, é o ponto que eu tenho que melhorar. Olha que bacana. Não adianta só eu conhecer de tecnologia, mas o que eu conheço de tecnologia aplicado no resultado, ou aplicado para dar o resultado que eu espero. Então, as pontuações colocadas ali no mapa, né, e agora a gente ajustou a planilha está lá atualizada, a versão 11, já com todas as formulinhas, ela possibilita até aqui, tá, trazer a visão da maturidade do meu olhar em PPT e ETO,
para que eu olhe farol e âncora com base nas causas. Então, com isso, eu tenho uma visão completa para eu poder olhar e falar, poxa, aqui eu talvez tenha que melhorar. Aqui, talvez, eu não esteja vendo o que é necessário. Tanto de ETO, quanto de conhecimento. E aí você monta o teu plano de ação. Aí, antes de ir para o plano de ação, eu queria que você falasse sobre isso que a gente está falando. Mas aí a gente vai para o plano de ação. Mas sem eu ter essa consciência, essa visão, como é que eu posso montar um plano de ação? E esse é a grande crítica que eu faço do mundo, né? Todo mundo que entra na empresa, todo mundo que assume um desafio, se fecha, usa tudo que tem, tudo que conhece, monta uma ação e quer que todo mundo vá atrás. E talvez isso, como primeiro passo, seja importante. Mas o segundo passo é ter essa visão da tua limitação, da tua maturidade, do que falta de conhecimento e de ETO para que você possa evoluir nesse plano de ação para o resultado. Aí você muda esse papel teu de liderança como consultor externo ou como consultor interno para chegar no resultado. E aqui tem duas coisas importantes, né? Primeiro, o desafio de enxergar farol e âncora. Isso é desafiador. Isso é sair da zona de conforto e buscar uma visão diferente da forma como a gente aplica normalmente. E esse exercício requer um esforço da gente, porque ele força a gente a pensar diferente, mas ele é extremamente rico, porque esse pensar diferente nos permite enxergar a organização de uma forma diferente e forçar a organização a se enxergar de uma forma diferente. Porque pode ser que a gente não consiga identificar faróis ou âncoras, então é o momento da gente interagir com as pessoas da organização e tentar entender o que é faróis e âncoras naquela situação, naquele momento. Isso é muito importante, mas é muito desafiador, que é um mindset diferente do que a gente tem normalmente. O segundo ponto, que também é um mindset diferente, é tenha paciência, não vá logo para a solução. Aquilo que o Kleber falou, entendeu? É reforço. A gente vai logo construir o plano de ação, a gente vai logo para a solução, a gente não trabalha o problema. O que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando o problema. Quanto mais eu trabalho o problema, quanto mais eu entendo o problema, mais eficaz eu sou na construção da solução. Então, vamos gastar energia, investimento de tempo em entender o problema, entender o que está acontecendo, entender as suas causas, trabalhar nas suas causas. E aqui as relações não são um para um. Não é uma causa, um farol, uma âncora, uma causa, um farol, uma âncora, um problema, um farol, uma âncora. É uma visão sistêmica, você está olhando para o todo, entendeu? Você tem um problema que você quer resolver, você tem uma oportunidade de melhoria que você quer alavancar. Todo o resto, as construções de farol, âncora, são uma construção sistêmica. Você está olhando para aquele problema e para aquela oportunidade de melhoria. E está mudando o olhar. Você está entendendo o que está por trás daquele problema, entendendo o que está por trás daquela oportunidade de melhoria. E isso vai fazer com que a sua solução, isso minimiza o risco da sua solução ser tendenciosa, da sua solução ser enviesada e da sua solução conduzir a algo que não vai resolver o problema no final. Então, invista tempo, energia para fazer isso e contenha a sua ansiedade. Não vá rápido para a solução. Eu já sei o que é. Eu já sei o que é. Eu já sei, conduz a gente a mau julgamento. Por quê? Porque eu já sei em função do óculos que eu uso. Mas quem disse que o problema está com o mesmo óculos que o meu? É isso aí. É isso aí. Eu consegui fazer uma adaptação aqui da tela, então a gente vai conseguir ficar grande e falar. Porque olha só, a gente não vai evoluir nesse exercício, mas eu tenho também farol e âncora para cada PPT ETO, exatamente para eu poder ver o que eu estou enxergando do estratégico, tático, operacional de tecnologia. Isso também fica tudo muito poluído. As pessoas falam, tecnologia eu conheço. Tá, mas você conhece o quê? O estratégico, tático ou operacional? Porque é uma área de conhecimento. Agora, se eu não conheço
tecnologia estratégica, eu não vou conseguir dar soluções estratégicas por problema. E às vezes o problema é só esse. Não é um problema operacional de tecnologia. Né? Estou usando tecnologia porque é o mais comum, né? As pessoas falam, não, eu tenho solução tecnológica, eu já sei como resolver operacionalmente. Legal. Agora, e tática e estrategicamente? Cadê a tua tecnologia? Aí tem um gap, porque pessoas precisam se conectar à tecnologia operacional para saber da estratégia. E aí eu estou casando duas coisas completamente diferentes. Eu estou casando um pilar de pessoas estratégico com tecnologia operacional. Acabou. Eu não vou ter o melhor resultado. Olha aqui, ó, a minha estratégia. Se eu tenho aqui a minha estratégia de pessoas fraca, eu tô brigando aqui. Peraí. Aqui, ó. Se eu tenho o meu estratégico de pessoas fraca e eu preciso levar o estratégico da tecnologia e eu for deixar isso na mão de pessoas que eu não sou bom, capota. Então eu preciso trazer o conhecimento do pilar PPT no nível correto para eu não pesar áreas de conhecimento diferentes. E é isso que acontece no mundo, né? Porque aí eu pego pessoas que precisam conhecer operacionalmente de tecnologias, mas elas não chegam para essas pessoas da melhor forma. E aí eu começo a criar mais problemas do que soluções. Tá? E aqui, por fim, Leia, agora eu vou aumentar a tela aqui para a gente poder falar do resultado, que era a tarefa, né? Que é a tarefa para a semana que vem, que é a identificação do resultado, classificando ele como PPT e TO. Tá? Então, perceba o seguinte, a partir do momento que eu tenho as minhas causas, PPT e TO, farol e âncora, e o mapa, eu já começo a ter um cenário. Esse cenário, ele pode ser extremamente positivo, como ele pode mostrar para mim o que eu preciso fortalecer, né? Aquilo que eu preciso trazer de força, seja interna, da minha equipe ou externa. E aqui o plano de ação, ele também mostra, né, ou deveria, né, nos apoiar para a gente não cair naquelas armadilhas de eu só planejar aquilo que eu conheço, só planejar aquilo que eu sei. Então, a dinâmica e o teste e o exercício faça de fato tudo aquilo que você sabe. Coloca, olha, para aquela causa eu quero esse resultado, né? Ou para aquelas causas eu pretendo ter esse resultado. E você mesmo faz uma avaliação desse resultado, se ele vai beneficiar pessoas, processos ou tecnologia e em qual nível. Né? Então, saia daquilo que é mais confortável para você. Num segundo momento, volte para cá e avalie qual é o pilar pessoas, processo, tecnologia, estratégico, tático, operacional que você teve ou tem menos maturidade. E faz um comparativo se esses pilares que você tem menos maturidade, eles não apareceram aqui. Porque se eles não apareceram, toma cuidado. Eles precisam aparecer. Dá uma olhada. Porque pode ser aquela área de conhecimento que você está ignorando porque você não tem familiaridade. Né? Então, vai montar um plano de ação do resultado daquilo que você não conhece, compartilha. Convide pessoas para enxergar o que você não está enxergando. Por isso que a gente está oferecendo a mentoria, para que as pessoas possam, através da nossa mentoria, enxergar o que elas não estão enxergando. Tá certo? E aí, eu termino aqui a minha fala, passo para você, porque aí a gente fecha esse ciclo do exercício, né? Que as pessoas precisam colocar os resultados, o PPT e o ETO, para na semana que vem a gente evoluir com o resultado e a ação prática, né, de como é que a gente pode converter esse plano em ações. Aí eu queria que você falasse também das palavrinhas, né, das questões, né, dos porquês, como é que a gente pode raciocinar para achar o resultado ideal do PPT e TO. Aqui, antes até de falar nisso, o que é importante aqui? Quebre o seu resultado. Entendeu? Cada resultado aqui,
Ele não é, eu tenho um problema de gestão de estoque. Qual é o resultado que eu quero? Resolver meu problema de gestão de estoque. Isso é muito grande. Então, a primeira dica é, para eu resolver o meu problema de gestão de estoque, eu tenho uma causa que diz que eu não tenho método, eu não tenho processo, eu não tenho regra. Então, quebra o resultado. Eu preciso definir as regras. Eu preciso definir como eu vou acompanhar esse processo. Eu preciso definir como é que eu vou operacionalizar esse processo. Então, quebra o resultado. Você percebeu também que estava faltando um processo, né? Acabei eu também. Ver. Eu vou deixar certo aqui. É como a gente é detalhista em alguns momentos, né? Mas você tá falando aqui, eu tô raciocinando. Eu falei, não, 3 com 3 dá 9, não pode ter 8. Agora bateu certinho. Então, quebra. A primeira dica aqui, quando você vai preencher essa planilha, é quebre o seu resultado em elementos diferentes, porque senão até vai ficar muito difícil você classificar em PPT e TO. Eu preciso definir a regra de negócio. Você vai falar assim, isso aqui é processo, mas eu não tenho o responsável pela regra de negócio, isso é pessoas, entendeu? Então, se você deixar esses resultados muito macros, você fez um bololô e colocou tudo junto, o PPT e o ETO. Então, quebra o seu resultado em parcelas diferentes, porque as ações que você vai fazer para construir cada parcela são diferentes. Então, a primeira dica é essa, entendeu? Nada de resultado grandão, porque o resultado grandão vai te dificultar a classificação e, inclusive, vai te dificultar a construção das ações para a solução. Segundo ponto importante, que aqui eu acho que a gente pode usar esse checklist, na verdade, tanto aqui no resultado quanto lá nas causas. Ele pode ajudar nos dois momentos. É aquelas perguntinhas que me fazem ver. Eu pensei o PPT, eu pensei o ETO, eu uso muito isso. Eu uso muito esse me questionar. Então, no PPT, pessoas, o que eu vou perguntar? Quem? Pergunta-chave é quem? Quando eu falo de pessoas, é quem? Então, aí eu vou perguntar quem está definido, quem sabe fazer, quem sabe gerenciar, sabe controlar. E aí eu já estou, percebe que no quem eu já estou colocando o ETO. Então, quem está definido, eu estou falando de pessoas estratégico. Quem sabe operacionalizar, eu estou falando de pessoas operacional. Quem sabe fazer, eu estou falando de pessoas operacional. E quem sabe controlar, sabe medir, está definido quem vai medir, controlar, sabe como fazer isso, eu estou falando de tático. Então, e aí voltando nas perguntas, então a pergunta-chave de pessoas é quem? A pergunta-chave de processos é o que, como tem que ser feito. O como me define o flow de operação. Então, o como me diz como faz. E tecnologia é onde eu faço. Eu faço no sistema, eu faço no meu ERP, eu faço no módulo de compras ou no módulo de não sei o quê, eu faço num BI. Quando eu estou falando eu faço num BI, eu estou falando de pegar informações de manutenção, de controle, de gerenciamento, de acompanhamento. Eu estou falando tecnologia tático. E método, o que eu faço? Oi? A tecnologia é método também, né? A tecnologia não é só o digital. É como eu faço, qual é o método que eu uso. Eu vou medir com qual método, né? Não é a organização, não é o processo, mas sim o método. Eu vou usar o método de Pareto, vou usar o método do CIPOC, eu vou usar o método do estoque mais antigo, eu vou usar o método de rastreabilidade. Eu preciso ter método, critério, né? Que é o último nível. Né? A tecnologia, ela repete aquilo que já é conhecido, e aquilo que é conhecido vira método. Então as pessoas precisam entender isso. E aqui é muito legal, porque sabe o que você vai perceber também? Que vai pegar nos seus pontos. Por exemplo, eu não sou uma pessoa forte de tecnologia. Então, quando o Kleber fala método, eu falo, mas eu penso nisso em processo. Entendeu? Então, ele ajuda a gente a encapsular o nosso conhecimento num frame que me ajuda a ser mais eficaz na hora da construção. Então, como eu não sou uma pessoa forte de tecnologia, eu preciso monitorar esse frame, porque eu vou deixar de fazer pergunta de onde. Eu vou deixar de analisar onde, porque isso não é minha zona de conforto. E a gente tem uma tendência a não ir
fugir da nossa zona de desconforto. E aí, as perguntinhas de PPT são essas. Agora vamos para as perguntinhas de ETO. O que é o estratégico? Lembra lá da figura do barco? O estratégico não é o cara que está lá em cima definindo direção? Então, ele está definindo a definição. A palavra-chave do estratégico é definir. Entendeu? Está definido quem vai fazer alguma coisa? Eu estou falando estratégico, pessoas. Está definindo como vai fazer isso? Eu estou falando de estratégico, processo. Está definido onde, o método que a gente vai usar para isso? Eu estou falando de estratégico, tecnologia. Aí vamos lá para o outro extremo. Está definindo o que fazer? Se eu tenho que materializar isso, quando eu falo de materializar, quando eu coloco verbos de materializar a construção, eu estou falando de operacional. O operacional é a materialização. Então, eu vou falar assim, está definido a regra de negócio para o controle de estoque? Lembra, eu tenho um problema de controle de estoque, eu não tenho políticas e regras. Então, está definida a regra? Eu sei qual é a regra que eu tenho que implementar? Eu estou falando estratégico. Qual é a regra que eu tenho que implementar? Eu sei como implementar essa regra? Onde eu vou implementar? O que eu vou fazer para implementar? Quando eu estou falando do implementar, é a palavra-chave para o operacional. Enquanto definir é a palavra-chave para o estratégico, implementar é a palavra-chave para o operacional. E o implementar vai abrir um montão de verbos. O definir não, o definir abre poucos. Definir, direcionar, abre poucos. Mas o implementar abre um montão. Porque implementar pode ser dar treinamento, o implementar pode ser fazer um monte de coisa, porque a maioria dos verbos são verbos de ação. E a gente tem a visão de materializar tudo no verbo de ação. E a gente pula os outros 2 etapas. Por isso que essa coisinha desse checklist vai ajudar. Quando eu estou falando do tático, eu estou falando de controle. A palavra-chave para mim no tático, ainda mais forte que organização, é controle, monitoramento. Então, eu defini, tá bom, eu preciso definir a regra que eu quero usar, eu preciso implementar essa regra no dia a dia, então aqui vai vir o treinar a equipe, vai vir o configurar o software, se eu estiver usando uma tecnologia, vai vir parametrizar, vai vir ver qual a regra de controle de estoque que eu quero o FIFO, o LIFO, o qualquer coisa, entendeu? Eu não lembro de tantos assim. Pepsi, Wepsi, o PEPS, o LEPS, o VEPS, o não sei o quê, entendeu? Eu vou estar falando do implementar. Agora eu vou dizer assim, e como é que eu acompanho o estoque? Como é que eu monitoro o estoque? Como é que eu controlo o estoque? Eu subi para o tático. É isso mesmo. Leia, perfeito, eu deixei aqui, né? Então, a gente com isso consegue direcionar, né, nessa visão os verbos, e é um pouco do spoiler da próxima aula. Isso. Ó, 28 Deixa eu dar só uma ajudazinha, só mais um minutinho. De novo, vamos juntar agora o PPT com o ETO. Então, quando eu estou falando de pessoas estratégicas, é quem define, quem direciona. Quando eu estou falando de resultado, é quem vai controlar e monitorar. Quando eu estou falando de tático, quem vai controlar e monitorar. Quando eu estou falando de operacional, quem vai implementar. Quando eu estou falando de processos, que é o como, eu preciso da definição, como eu vou fazer. Então, eu vou pegar quem vai definir e vou colocar ele para fazer a definição, para implementar, para definir. No tático, como eu vou controlar e monitorar? Eu preciso definir como vai ser controlado e monitorado. Eu preciso do processo de definição de como vai ser controlado. E no operacional, como vai ser implementado. E na tecnologia, onde o método que eu vou usar. Então, no estratégico, é a mesma coisa. Onde, método, quem define e direciona qual é o método, qual é o local onde eu vou fazer, se vai ser sistêmico, se não vai, se vai ter uma tecnologia por trás. De repente, aqui eu posso tomar uma decisão de trocar meu RP. Eu posso tomar uma decisão aqui de comprar um sistema especialista. Eu posso tomar uma decisão aqui de colocar um BI aqui dentro, porque eu tenho uma carência de acompanhamento, de monitoramento muito grande, eu preciso de um BI. Isso está aqui na linha 7. E aí, de novo, eu vou
controlar, monitorar, onde, o método para controlar e monitorar, o método, o onde para implementar. Então você tem que casar os dois, porque aí você fecha os questionamentos de tudo. Então você tem que ter resultados que englobam tudo isso. Aí você vai dizer assim, mas o meu problema, eu já sei quem vai definir. Isso já está claro, isso não é um resultado, eu já sei, eu já tenho essa solução. Então tá bom, você vai colocar aqui e vai dizer que esse cara já está completo, esse cara já foi. Mas não deixa de pôr ele, não deixa de visualizar ele, porque senão ele vira ponto cego. Perfeito. Não parta do pressuposto de que tem coisas já resolvidas. Coloca elas no papel. E diz aqui, esse aqui está ok, mas ponha no papel, visualiza tudo isso, para ver até esse equilíbrio de PPT e ETO. Perfeito, Leia. 30 minutos, 31 minutos, foi excelente. Reforçando um ponto, né? Pessoas é quem, processos, políticas e regras e todo o procedimento e a tecnologia é o método, né? Aquilo que a gente vai na execução garantir que saia tudo em ordem, tá? Leia, valeu. Vamos pro próximo agora. Abraço. Abraço.